Hey guys, vou mostrar para você por que você não consegue entender inglês e como resolver isso. Antes de mais nada, clica lá, ó, se inscreve, dá uma força aqui no canal, já curte esse vídeo que vai ser muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Olha, para início de conversa, você tem que entender por que você não consegue entender inglês. Uma grande razão das pessoas não conseguirem entender inglês falado, porque as pessoas conseguem entender inglês sim, quando lá tá lendo um texto, aquela coisa toda, né? Pega a tradução, sei que palavra é essa, ou seja lá como for. Mas quando ele tá na tete a tete falando, ou ouve uma conversa, ou né, um seriado, um filme, por que as pessoas não conseguem entender inglês nesse sentido? Porque elas não sabem como funciona o Connected Speech. Vai por mim que Connected Speech vai te ajudar. Se você praticar isso, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como resolver isso, como praticar isso, como ficar afiado nessa história. Mas então, vamos lá. O que é o Connected Speech? Connected Speech nada mais é de quando há uma junção, tá, de palavras, onde elas estão juntas, umas perto da outra, uma das outras, elas têm um som diferente. Pode ser que um som é cortado, pode ser que um novo som é emitido, pode ser que várias coisas podem acontecer, tá? Mas na maioria das vezes um som é cortado, ele é omisso, ou então um novo som é formado. Eu vou te dar um exemplo de um Connected Speech que você não sabia que tinha esse nome, claro, né? Quem ia saber o que é Connected Speech, fala sério. Mas eu vou mostrar um exemplo para você agora do que é Connected Speech, você vai entender o que eu tô falando na prática. Vamos lá. Você já ouviu falar da banda de rock lá dos anos 80, do final dos anos 80, do começo dos 90, chamada Guns N' Roses? Já reparou que o nome da banda é Guns, N maiúsculo, apóstrofe e Roses? Por que isso é assim? Você sabe? Na verdade, o nome deveria ter sido escrito corretamente Guns and A-N-D Roses. Mas por que não se escreveu assim? O que acontece é que quando você fala Guns and Roses rapidamente, você vai acabar comendo letras. Aí, olha só, Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses. O que você consegue ouvir é o Guns, N, que é o N, Roses, correto? Ó, vou tentar falar Guns and Roses, ó, Guns and Roses, Guns and Roses. Você ouve o N, você não ouve o A, você não ouve o D. Isso é Connected Speech. É quando um som de algumas letras ali, palavras perto uma das outras, elas vão formar uma coisa diferente. O que eles fizeram? Eles, ao invés de colocar Guns and Roses, colocaram Guns and Roses, botam do jeito que é pronunciado de uma vez. E ficou um nome mais legal do que And Roses, né? Põe um N, aposto que ficou mais legal, ficou mais charmoso, ficou mais bacana o nome da banda ser desse jeito, do jeito que é pronunciado. Tá beleza? Então o que acontece é que você, passo número 2 então aqui, olha, o que acontece é que você não adianta saber a pronúncia das palavras separadamente. Você tem que saber, tá bom? Para se entender inglês, você precisa fazer o quê? Aumentar o seu vocabulário, estar revisando o vocabulário e saber a pronúncia correta que as palavras têm. Claro que tem que ser assim. Por exemplo, aqui atrás de mim a gente tem flag. Aí você acha que é flag. Aí deu ruim. Aí o cara vai falar flag, e aí? Você não entendeu o que o cara quis dizer. Então você tem que saber sim a pronúncia correta das palavras, mas não é o suficiente. Só saber a pronúncia correta das palavras não vai te fazer entender. Por quê? Por causa do Connected Speech. Que as palavras juntas umas das outras têm um som diferente. Vou te dar um outro exemplo, claro, agora disso, de Connected Speech. Vem comigo. A pergunta, o que você faz na vida? What do you do? Ninguém vai chegar pra você e falar assim, hey, what do you do? Ninguém vai fazer isso. Tá legal? A não ser que seja sua titia, avó, sei lá quem. Então, vamos fazer como? Hey, what do you do? What do you do? Hey, what do you do? Ou então o que está fazendo, né? What are you doing? Hey, what are you doing, man? What are you doing here? Certo? Então é por isso, é assim que acontece, é assim que as coisas funcionam. Então, razão por que você não consegue entender inglês, muito provavelmente, não é porque você não estuda, não é porque você não sabe, não é porque você é um Zé Ninguém ou que não se esforça, é por causa dos macetes aqui do Connected Speech,
você ainda não entendeu essa jogada, tá beleza? Beleza, já entendeu o porquê, já entendeu, né, o que está acontecendo. Então agora, como resolver isso? Vou dar para você 3 dicas, 3 coisas muito simples que você pode fazer, totalmente de graça, totalmente acessível, e você vai ter condições de trabalhar justamente esse Connected Speech e poder aprimorar o seu listening, tá legal? Show de bola? Vamos lá então, olha só, dica número 1, ouvir música. Isso é muito óbvio, nem tanto assim. Mas o jeito que você vai fazer isso é diferente. Não é só ouvir a música, você vai acompanhar a letra, cantar junto, abrir a sua boca e treinar esse Connected Speech também. As palavras juntas umas das outras, né? Então, tem muitas músicas assim, por exemplo, Stitches, do Shawn Mendes, é uma coisa mais rápida e tem vários Connected Speeches ali. Número 2 é o seguinte, a dica número 2, você vai fazer o quê? Você vai assistir séries e filmes. Mas eu não entendo. Já me disseram no YouTube, já me disseram no Instagram que não adianta. Cara, adianta. Deixa eu contar uma história rapidinho pra você. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. 5 anos. Eu fui pra lá com nada, com 0. Se eu soubesse o que você sabe hoje, eu teria, né, me virado muito melhor. Eu teria me saído muito melhor. Eu não me saí. Por quê? Porque eu não tinha nada de inglês. E eu fui, o quê? Assistir televisão, né? Não tinha nada pra fazer assistir televisão e tudo em inglês. E aquilo foi muito bom pra mim. Então, mesmo que eu não estivesse entendendo nada, 0, bolinha, à medida que fui aprendendo, eu fui ouvindo ao mesmo tempo, fui sempre em contato com aquilo tudo e aquilo foi absorvendo ali nos meus ouvidos, meu listening foi ficando excelente, mesmo que não entendesse quase nada e no começo, realmente nada. Tá? Então adianta sim você assistir uma coisa, né, o seriado, filme, seja lá o que for, um noticiário também pode ser, e você não entender quase nada, ou entender pouco, ou entender mais ou menos. Isso vai ajudar a afiar o seu ouvido, tá beleza? Então faça isso aí, já tive alunos que fizeram isso e deu super certo. Dica número 3, talvez a mais legal, mais importante, é que vai fazer a grande diferença para você no seu aprendizado, no seu listening, educar o seu ouvido e aprender esse Connected Speech. Que é o seguinte, você vai pegar artigos, pode ser de revistas, vários materiais aí online que a gente pode encontrar também, e você vai pegar o texto, a narrativa e vai acompanhar o áudio daquela narrativa, tá certo? Então você vai observar como que aquilo é pronunciado. Você pega materiais que tem áudio e tem muitos sites e muitos aplicativos por aí que te ajudam justamente a fazer isso, tá legal? Beleza? Então você pega o artigo, você vai ler ele e vai acompanhar a leitura e vai estar ali de olho, vai ouvir e vai acompanhar direitinho. Não, é diferente de um seriado. É diferente de um seriado onde você tem todas aquelas imagens te distraindo, e aí você tem lá a legenda, os subtitles. Não faça isso com esse intuito, né? Não assiste o seriado com a legenda para praticar isso. Pode, mas não é tão efetivo, não é tão legal, não é tão bom. Um artigo é mais interessante, é mais legal. E aí você pode fazer vários exercícios com isso. Você pode repetir junto com ele, fazendo shadowing. Tenho certeza que, né, você já deve ter esbarrado por aí com isso. Você pode fazer outros exercícios que eu chamo de copycat, imitar o cara. Enfim, você pode fazer muitas outras coisas com artigos assim, que trazem áudio para te ajudar. E aí você vai perceber. Beleza? Então, olha, de novo, a razão por que você não consegue entender, muito provavelmente é por causa do Connected Speech. A pronúncia, a junção das palavras. Como é que você conserta isso? Acabei de te dar essas dicas. Fala sério. Dá trabalho, claro, tem que estudar, tem que botar a mão na massa, mas resolve, né? Vai te ajudar de verdade. Aquela coisa assim, meia boca. Não, aprenda inglês dormindo, aprenda inglês sem fazer esforço nenhum. Isso não existe. Não existe um ganho legal sem um esforço interessante da sua parte. Então, estuda, se organiza, faça o que eu estou te falando e você vai crescer o seu listening, você vai entender mais por tudo isso que eu estou te falando. Beleza? Então, deixa sua curtida, comenta aí se você já fez alguma coisa dessa, comenta se eu te ajudei de alguma maneira, porque isso vai significar muito para mim. Show de bola? Aquele abraço, até mais!